Fala galera, estamos aqui hoje com o Thiago Barbosa, do Brigada Jamanta. E Thiago, se apresenta para nós aí, quem tu é, o que tu faz. Vamos falar um pouco sobre o Thiago. Bom, vamos lá. Meu nome é Thiago, eu trabalho com churrasco no Brasil, aqui no Tocantins. Especificamente começando com churrasco desde 2017, 2018. Profissionalizei só nessa parte, e aí desde 2018. Então, estou trabalhando só com churrasco, mas eu comecei a trabalhar em cozinha em 94, cara. 1994. Eu tinha 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu entrei numa cozinha para poder trabalhar. Comecei na pia, fui da pia, fui para auxiliar, de auxiliar fui pegando, era um restaurante que o forte era grelhado, né? Então eu acabei na chapa. E aí, 14 anos de idade, você trabalhar até de madrugada, minha mãe não gostou nada disso. E aí eu saí, fui fazer outras coisas, fui estudar outras coisas e tal. E aí em 2017 eu voltei com tudo para dentro da cozinha. E em 2018 comecei a trabalhar com carne e não parei mais. Hoje a minha vida é mexer com churrasco. Show de bola. E por que a cozinha? Por que lavar louça? 14 anos de idade, estava precisando de dinheiro, já sabia cozinhar alguma coisa, teve influência de alguém? Por que restaurante? A gente, meu pai pegou esse restaurante em um negócio, mas ele não gostava do restaurante, Era, entendeu? era Ele dele o restaurante. era dele que ele pegou num negócio e tinha também um posto de gasolina. Então ele cuidava do posto de gasolina e o restaurante estava lá para não mandar os funcionários embora e acabar com o restaurante. Ele acabou tocando esse restaurante. E eu queria uma grana, eu já estava naquela assim, adolescente e tal, queria sair para alguma coisa, mas não queria ficar pedindo dinheiro para o meu pai. E aí eu pedi para ir fazendo algumas coisas. Comecei a ajudar nesse posto de gasolina, mas não gostava muito. E aí, nesse restaurante, era legal porque ele montou como se fosse um tanque de pesca. Um tanque pequenininho, de alguns metros quadrados, de pesca, tinha os peixes ali, com oxigênio entrando na água. Então a galera ia para lá para ficar pescando. E nessa de pescar, eu limpava o peixe, mandava para a cozinha, e o cozinheiro fazia na hora, fazia frito, fazia assado, do Essa jeito aí que o eu cara nunca tinha, pedisse. essa aí eu nunca tinha ouvido falar. Cara, lotava. Sexta e sábado era uma loucura aquilo, porque era bem no centro de Goiânia e assim perto era Mas o aquário muito tem que ser muito grande. consultório. Não, não era um aquário grande, era um aquário de mais ou menos uns 12 metros quadrados. Ah, é grande. Era 12 metros quadrados. Num posto de gasolina, tinha um restaurante também que funcionava, anexo a esse posto de gasolina. E o forte era o happy hour, quinta, sexta e sábado. Então, era muito forte isso. Então, sexta-feira, o cara pegava, já descia, era um monte de consultório, um monte de clínica médica. Então, o escritório, a galera saía ali 5 da tarde, já ia para o restaurante, ficava tomando uma e pescando. Ia pescar, ficava conversando com os amigos ali e tal. E E eu aí o dia ficava todo. e eu ficava limpando peixe, cara. Comecei limpando peixe, vigiando ali a galera, ajudava, colocava uma isca, a galera ia lá, iscava o peixe, ficava brincando ali, levava as crianças para lá para ficar, né, brincando com os peixes na vara, e eu limpando esses peixes e levando para a cozinha. Até que um dia o auxiliar de cozinha faltou. Faltou e o Sempre chefe já deu assim. o grito lá, falou: ó, pode vir me ajudar, porque eu não vou dar conta sozinho. Era uma sexta-feira. E aí, nessa de me ajudar, eu entrei para ajudar e nunca mais saí. Fiquei mais uns 2 meses de auxiliar de cozinha. E aí, um dia, o cara da praça de carne da grelha faltou. É a Aí o mesma chefe já história em falou: pode todos os assumir restaurantes. também, que se vira. Cara, mas é isso que é o lance. E aí, anos depois, eu fui ler o Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. Sim, E é a história da galera da cozinha. é normal. Começa para fazer uma graninha quando é adolescente, vai mudando a coisa, e quando você vê, você está envolvido naquele processo todo. E eu me amarrei naquilo. E era bem aquele naipe assim de cozinha tóxica, sabe? Aquele negócio estressante pra caramba, chefe gritando, o nego corre de um lado, faz outra coisa, e aquela loucura toda. E eu achava aquilo o máximo, cara.
Para um moleque de 14 anos de idade. Naquela época era legal mesmo. Não, eu achava louco aquilo. Então, para mim, era muito massa. Mas a minha mãe não gostou do negócio. Falou assim: não, isso não tá certo. Sábado, por exemplo, eu ficava até 3 da manhã lá, né? Para um moleque de 14 anos. Então, tipo assim, ela falou: ó, foi legal, você trabalhou, mostrou que você não tem preguiça, mas pode sair porque não vai dar certo. E aí eu aprendi a cozinhar ali, naquela pegada, fazendo sanduíche. Em Goiânia, essa cultura do sanduíche, sabe? Lá a gente chama de pit dog, né? É muito forte. Então, lá saía muito, cara. Muito. Espetinho feito na chapa. Sanduíche de quê? Não, hambúrguer, cara. Ah, hambúrguer, Aí hambúrguer. era o X alguma coisa, né? X bacon, X tudo, X. E aí saía muito isso lá, saía muito A grelhado. chapa pegava. Isso, a chapa funcionava full time, cara. Então saía de tudo. E tinha dia que era uma loucura, porque como tinha muito peixe, então a galera às vezes pedia um filé de peixe. Cara, aí você tem que parar tudo, lava a chapa, limpa tudo, tem que fazer com manteiga, não pode ter mais nada na chapa. E aí depois que E olha termina, que tu entra mais limpava, hein? 40 hambúrguer. Olha que tu É, limpava, hein? Eu pois é. conheço muita gente que não limpa. Não, limpava. Não, limpava. Nessa operação, para fazer o peixe, a gente limpava tudo, porque o peixe tinha que sair limpo, né, cara? Porque senão virava um hambúrguer em cima da Sim, chapa. sim. Mas era uma loucura. E eu me amarrava. Até hoje. Até hoje eu vibro. Quando eu pego uma estação de carne que começa a dar uma fila, aquilo entra no sangue assim que você fica maluco. Começa a gritar comanda, vai soltando, vai soltando. Quem não está acostumado assusta e eu vibro com aquele negócio. Eu acho muito legal. Cara, o meu pai e o meu avô, eles faziam as comandas sem calculadora e sem comanda. Naquela época era tudo no grito. Então Era. eu tava na churrasqueira e eu falava, e aí ele apontava pro cara que eu servi, sei lá, 15 minutos atrás, e aí o cara tava na fila, eu olhava pra cara dele e falava assim, e esse senhor aqui, o bigode, cada um tinha um apelido, né? Se a mulher era a ruiva. Se o cara tinha bigode, era o bigode, sei lá. E o bigode aqui? Daí eu falava, pediu um espetinho, um espeto de maminha, um coração, um pão com alho sei lá, uma linguiça. Daí o meu avô já gritava, tá, mas isso e aquilo. Eu falava, ó, coração, espetinho, linguiça, não sei o que, dá 4,50, 7, 8, 17, 32, dá 38,50. Vai, próximo. Cara, eu passava Me parecer o louco dia tentando todo organizar assim, aquele negócio. gritando, sem comanda, sem calculadora, sem nada. Não, E. hoje, a equipe que trabalha comigo, eu trabalho com uma equipe bem reduzida. Eu já não preciso mais gritar, Ah, com entendeu? certeza. Hoje em Eu dia já é olho, completamente diferente. a galera já sabe como é que funciona. Mas naquela época, mano, não, eu acho poético, eu acho bonito pra caramba. E eu sei que tem uma galera que já não gosta mais dessa pegada, mas eu acho muito legal, cara. Ah, não é que não gosta, né? É que mudou, o business mudou muito. Eu tô na cozinha há 15 anos e, assim, a evolução da cozinha. Por exemplo, quando eu converso com pessoas que trabalham em escritório, o que a gente faz ou fazia na cozinha é bullying, é preconceito, é racismo, é tudo. E a gente fazia, eu fazia, não tenho orgulho, mas, assim, fazia e não sabia porque ninguém me ensinou. Ninguém falou pra mim assim, ó. Queimar o braço do fulano com a panela quente é feio, não pode, é bullying. Por quê? Porque assim, eu com 14 anos de idade, alguém queimou meu braço, falava, puta, queimou meu braço aqui, meu cara dava risada. Eu falava, é engraçado. Aí eu queimei o próximo, aí me queimou, aí queimei. Eu passei 10 anos queimando o braço das pessoas com panela, a gente brincando, até que eu conheci pessoas que falavam assim, opa, peraí, não é ok. Não faça Se tu isso. fizer isso comigo, eu vou te processar. E eu falava, como assim? Processar? Eu passei a vida toda fazendo isso. E aí que a A gente gente começou aprendeu a isso, né, aprender cara? que não tinha, que não era errado, É. não é que era certo. Mas essa brincadeira de bullying, de apelido, de brincar, não é ok. E a gente aprendeu que era ok. Então, assim, essa mudança de business aí tá acontecendo e tá acontecendo rápido. Mas me fala uma coisa, tu não foi cozinheiro a vida toda, né? Tu me contou Não, não foi que não. mudou. Então, assim, por que mudou?
E o que mudou? E aí, por que voltou depois agora a trabalhar com cozinha? Cara, bom, como eu disse, 14 anos numa cozinha, nesse clima harmonioso de A uma tua mãe não cozinha, gostou? não gostou muito. E eu saí, realmente, eu não vou negar, é puxado para um adolescente ficar lá dentro. Acho que quando o cara tem essa emoção de ficar na cozinha, ele não vai fugir disso. E eu não fugi, mas eu fazia em casa agora, né? Então eu fazia para minha família, eu fazia para meus amigos. Então, tipo assim, aquele é o churrasqueiro da galera, a gente ia se reunir, vai cozinhar para a galera, era eu que cozinhava e tal. Fiz biologia, passei para a Universidade de Biologia, fiz licenciatura e fiz bacharelado em biologia em Goiânia. Fiz pesquisa há alguns anos e fui para a sala de aula. E aí troquei um ambiente extremamente estressante por outro Por um... extremamente estressante, que é a escola. Ah, é? Eu achei que era Então, mais corporativo, muito mais corporativo. não. Cara, assim, estressa. Estressa porque você tem um grupo de direção que te cobra, você tem um grupo de aluno que te cobra, você tem um grupo de pai de aluno que te cobra, professor que está na pressão para fazer. Então, porque normalmente, quando eu comecei, né? Eu comecei com poucas aulas em cada escola. Então, eu já cheguei a dar 70 horas de aula por semana, em 5 escolas diferentes. Então, você sai de um oitavo ano numa turma, saiu, vai para um oitavo, trocou de escola, você vai para uma segunda série do ensino médio, troca de escola, É vai para um estressante. cursinho, e a coisa vai virando uma bola de neve, e aí você tem prova para corrigir, trabalho para corrigir, tem que lançar prova, tem que lançar nota. E isso tudo é feito em casa, não é pago para isso. Tudo é feito em casa, então acaba que é um trabalho que não acaba. Então, A galera tava fazendo o mesmo pensa trabalho de um que chefe de cozinha. é isso. Só que o que acontece? A galera pensa que o professor só trabalha na sala de aula. E ela esquece que você acaba trabalhando muito mais fora, quando você está fora da sala de aula, que dentro. É mais ou menos como um chefe de cozinha. Por mais que a aparência do trabalho na cozinha seja muito estressante, eu garanto que qualquer chefe vai virar para você e falar assim: eu prefiro estar dentro da cozinha do que fazer um serviço de escritório. Porque o serviço de escritório, Eu sim. já mudei, mas a maioria sim, a maioria prefere estar no serviço. Eu prefiro sentar no computador e nem entrar na cozinha. Não, eu prefiro estar no serviço, cara. E é isso que me incomodava. Só que me incomodava, mas eu fiquei 23 anos. Esse ano eu vou fazer 23 anos. Eu não saí totalmente da sala de aula ainda. Sim. Esse ano eu vou fazer 23 anos. Mas E aí, aprendeu a trabalhar com pessoas, pelo menos. isso, Trabalhando com isso. criança Mas não deve assim, ser fácil. é um. Sabe ser chata. Criança sabe ser chata. E tem umas crianças muito legais. E o que eu acho interessante eu sou um professor que, se uma pessoa é chata, eu não escondo dela que ela é. O menino é chato, eu vou virar para ele e falar assim: não, você é chato pra caramba. Você é sem educação. E aí, os moleques no começo achavam ruim, mas depois já, pô, não, o Thiago é de jeito, beleza. Eles já sabem assim: posso não gostar, mas ele nunca vai mentir para mim. Então eu Sim. já pegava essa. Eles pegavam lá, por exemplo, quando eu voltei depois, né? Isso em 2000, eu comecei na sala de aula, vim para Palmas para ser professor, e aqui em Palmas eu conheci o Tiago Sintani, que é chefe de cozinha, e a Roberta, que também são chefes de cozinha, e eles montaram um grupo chamado Selvagem, que é um grupo para estudar cozinha, a Ah, gente ia legal. estudar pratos para desenvolver. E eles me chamaram para participar, porque sabia que eu gostava de cozinhar e tal. E eu entrei nesse grupo. Nós éramos, acho que aproximadamente umas 10 pessoas que se reuniam toda semana, uma vez por semana, para a gente trocar ideia e Ah, show fazer de receita, bola. Show de entendeu? bola. Ia testando, ia fazendo. E nesse grupo eu acabei virando o cara responsável por fazer a carne de novo.
Em 94 eu fazia carne no restaurante, lá nesse grupo eu acabei enveredando para essa parte também. E aí eu já estava cansado de sala de aula e a cozinha começou a crescer. Eu falei, não, vou dedicar a isso. E aí o Thiago e a Roberta sempre me incentivando, não, estuda, faz isso, faz aquilo. E aí eu comecei a pegar alguns eventos para fazer. Foi mais ou menos em 97 quando essa mudança de pensamento do churrasco começou a chegar em Palmas. Então, em 2007, ou 97, eu falei, tá errado, em 2017. Então, em 2017, o Flávio, o Alberto, que também era desse Selvagem, e a gente começou a trocar informação sobre a melhoria da qualidade de carne no mercado, como que tinha sido, criação. O Flávio é biólogo, eu também sou biólogo, então a gente acaba tendo uma outra percepção dessa filosofia do campo até a mesa, entendeu? E aí a gente começou a conhecer alguns produtores da região, a gente começou a conhecer algumas pessoas entusiasmadas com a carne na região, e aí começou um movimento um pouco mais organizado. E em 2017 eu me ofereci para participar do primeiro festival de churrascos, que virou uma onda muito forte no Brasil, Sim. né? Então, em 2017, eu participei do Tropeiros, que foi um chefe do Maranhão, tanto que a vida é louca, né, cara? Eu estudei com esse cara no ensino médio, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida, e esse cara virou E se chefe de cozinha encontraram. trabalhando com carne. E a gente acabou se encontrando, e eu falei para ele, cara, eu tô querendo aprender mais, me leva para sua estação que eu vou trabalhar. E ele, não, pode vir. E aí eu saí de Palmas, fui para Imperatriz, foi o primeiro festival que eu fiz, foi o Tropeiro de Imperatriz, fazendo joelho de porco defumado. Nossa, E maravilha. nunca tinha feito e tal, mas foi legal, aprendi pra caramba. E aí eu Por que o comecei a ver. por que o joelho de porco foi escolha tua? Não, foi escolha do Thiago. Entendi. Porque a galera aqui não se come muito isso. Isso é uma pegada muito do sul, né, cara? Faz Cara, o eu iceberg acho lá que e aí. joelho já não se come mais em lugar nenhum do mundo, a não ser que tu, pra comer joelho, ou tu vai num restaurante alemão clássico, ou tu vai num especial que o chefe tá fazendo. Joelho não é uma coisa características de 50 minutos, talvez tu veja Eu um acho joelho e olhe que lá. a gente fez nesse festival, acho que mais de 100 quilos de joelho de porco. Eu nunca servi joelho. Cara, é muito. E ficou muito legal, cara. E ficou muito bom. A gente defumava por 4 horas, depois embrulhava, deixava mais 4 horas. Então ele soltava Derretendo. do osso. Não, tava muito bom, velho. Tava muito bom. E assim, a aceitação foi muito boa porque a galera não conhecia o joelho e não conhecia o defumado. Sim. Então juntou duas coisas e a gente fez e ficou muito legal. E aí o Thiago que escolheu isso lá do Maranhão, ele é dono do restaurante lá, a Casa do Ogro, e o Nicolino que era o organizador do evento, cara. Esses dois até hoje, cara. O Nicolino eu acho que é o cara que mais assa carne no Brasil, mano. Assim, por semana ele faz 2 eventos, 3 eventos, e ele faz evento para 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, entendeu? Ó, tá competindo com A meu equipe pai. dele, cara, ele é muito. Assa carne pra caramba, velho. É muito bom, cara. Então, até hoje eu tenho contato com essa galera toda, começou em 2017. E aí eu fui estudar, cara. Show de Porque, bola. como eu sou professor, sempre valorizei esse negócio de estudar. E aí eu fui estudar. Escolhi assim, eu quero fazer curso com esses assadores aqui. E aí eu consegui fazer com quase todos os que eu queria, entendeu? Então, fiz curso com a Paula Mas Labac, Rômulo trabalhando de professor Morente, ainda. trabalhando como professor. Então, eu fui organizando o meu horário para deixar sempre, porque acaba que os eventos de churrasco sempre funcionam sexta, sábado e domingo, né? Sim. Então, eu fui organizando o meu horário para que sexta, sábado e domingo eu fizesse essa parte do churrasco. E acabou dando certo, cara. E aí o churrasco começou a crescer e eu comecei a pegar mais gosto por isso, comecei a estudar mais
E hoje, assim, a maior parte da minha renda vem do churrasco, não é mais da sala de aula. Show de bola. E me conta um pouco, tu falou um pouco sobre a biologia conectada com a cozinha. O que mais tu pode contar pra gente que a biologia ajudou, se ajudou, mas assim, como que tu faz essa conexão da tua experiência com biologia trazendo pra cozinha? Ajudou um pouco ou não foi tão grande assim a ajuda? Ó, ajuda muito. Por quê? Porque quando você faz um evento de churrasco, você nem sempre tem todas as variáveis na mão, como quando você está dentro de uma cozinha, entendeu? Uma cozinha fechada, você consegue controlar as variáveis que agem dentro dessa cozinha. Quando você faz um evento de churrasco, não. Normalmente é um lugar aberto. Então, vamos supor que eu vou fazer uma costela de fogo de chão. E o contratante vira para mim e fala assim: ó, eu quero servir a costela meio-dia, né? Dependendo do tamanho da costela, ela vai chegar a ter 16 quilos de costela. Então, pela dinâmica, por exemplo, o jeito que você amarra a costela no espeto interfere, porque você tem osso e você tem carne, e a densidade óssea dissipa o calor com uma determinada velocidade, que é diferente da dissipação de calor da carne e é diferente da dissipação de calor de gordura. Então, se você entende essa dinâmica, eu uso o osso a meu favor. Então, todas as vezes que a costela me entra no fogo, ela entra sempre com o osso na vertical, nunca na horizontal, porque a minha fonte de fogo está embaixo e eu uso o fogo para o osso, né, para subir o calor pela carne toda. Isso evita que tenha uma proliferação de micro-organismo numa temperatura muito baixa. Porque se eu acelerar demais, a carne vai secar. Se eu acelerar de menos, as bactérias vão conseguir multiplicar muito. Então, muito chefe de cozinha fala de churrasco justamente nisso. Contaminar, pode ter contaminação. E realmente pode, mas você consegue, né, com um pouquinho de estudo, diminuir a chance disso acontecer. Então, pode acontecer? Pode. Comigo, nunca aconteceu. E eu tomo todos os cuidados para que não aconteça. Então, você vai fazer uma costela no fogo de chão, pode chover, o vento pode mudar, a umidade muda, às vezes um período está mais seco, o outro está mais úmido. Então, tudo isso você precisa controlar no fogo. E quando você é biólogo, você consegue discernir o que vai acontecer e prever os problemas que podem acontecer. Não é que os problemas não vão acontecer, eles vão. Só que você nunca é pego de surpresa, você consegue se virar bem. Então, você sabe como é que é a técnica e você usa a biologia para isso. Então, uma carne, por exemplo, para você definir o que é uma carne de qualidade, hoje a galera fala muito de marmoreio. O marmoreio é um aspecto dentro dessa qualidade da carne. Mas a maciez é um outro critério. A suculência é um terceiro critério. E aí a pessoa vai falar assim: ah, mas marmoreio é suculência. Não, não é suculência. A suculência é dada pela umidade dentro da fibra muscular. O marmoreio é uma padronização de gordura intramuscular. As duas coisas na sua boca soam muito parecidas, mas elas não são a mesma coisa e no gado, geneticamente, elas são diferentes. Então, nem sempre um gado que tem marmoreio vai ter muita maciez e vai ter muita suculência. O que se espera é que, geneticamente selecionados, você selecione esses três critérios. E aí, para o produtor rural, ele ainda tem que casar tudo isso com precocidade. Mas não pode ser tão precoce, porque se for precoce, o gado não vai ter tempo de desenvolver musculatura. E se ele não desenvolve musculatura, ele não tem gosto. Porque o gosto é dado pelo tracionamento de fibra de actina e miosina. Então, tudo isso é biologia. Você vai lá, pega a biologia e fala assim: ah, agora eu sei o que é uma carne de qualidade. É o que eu explico para muita gente. Ah,
Aqui no Brasil, a gente agora se tornou muito fissurado em ponto, né? O ponto da carne tem que estar com aquele vermelhinho e tal. Eu falo, o ponto da carne pode ser o ponto que você quiser. Agora, qual é o melhor proveito dela? Entendeu? Então, para alguns cortes, eu acho que ela tem que ser 55 graus internos. Eu nem gosto muito de usar aquela nomenclatura de ao ponto, ponto menos, ponto mais, porque essa nomenclatura é muito visual. O que Sim. para você é um rosado, para o seu cliente pode não ser um rosado. Entendeu? Então eu uso termômetro, vou lá, boto o termômetro na carne, vou falar assim, ó, tá 55 interno, para esse corte é o que eu acho ideal. Mas um cupim eu não solto a 55 interno. Por quê? Porque ele é muito padrão de gordura, ele é muito colágeno, então eu deixo subir um pouco mais, porque eu não gosto daquela textura da gordura que não foi totalmente assado. Então, o cupim, eu vou deixar ele subir um pouco mais a temperatura. Se for um steak, um ancho, por exemplo, eu vou soltar ele com um ponto menos. Então vai a 55, o outro. Então, tudo isso vai depender, cara. Depende do que você quer. Tudo isso é biologia. Entendeu? Por que, que vai ter uma carne que com 95 ela desmancha e com outra carne você chega a 97, 98 e ela ainda não desmanchou? Entendeu? Então, tudo isso vai depender de raça. A biologia te ajuda nisso. Agora, para ser churrasqueiro, para ser precisa ser biólogo? Não, não precisa. Mas se você tem isso, você consegue a qualidade de manter uma técnica padronizada, ou pelo menos tentar chegar nesse padrão, que é uma coisa que para cozinha é extremamente importante, a consistência, né? Porque se você perder a consistência, você perdeu a alma da cozinha. Não dá para um prato ser muito bom e o mesmo prato sair muito ruim logo em sequência. Tem que Me ser bem dá, padronizado. me dá um segundo que eu me arrepiei aqui quando tu falou das carnes, das temperaturas. É porque a galera. Mas eu entendo, porque aí a galera vai na Argentina e a carne lá não é tão mal passada. Ela é um ponto um pouquinho para cima, né? Isso é por causa do gado, cara. No Brasil, a tendência do gado brasileiro é zebuíno. Zebuíno, ele é um pouco mais duro, um pouquinho menos suculento e não apresenta marmoreio. Você tem que deixar a carne mais vermelhinha mesmo para a carne ter suculência, para a carne estar mais macia. Na Argentina é Angus, no Uruguai é Angus, no Sul é Angus. Aquela Então costelinha você, uruguaia fininha. então você pode deixar o ponto subir um pouco mais, que esse marmoreio que tem da gordura na fibra vai deixar a carne úmida. Então ela tá um ponto acima, tá com 60, mas ela não ficou seca de jeito nenhum. Ao contrário, se você fizer com um nelorão a gente chama de gado de gancheira, né? Vai ficar seca com 60, 65 graus, ela vai secar. Sim. Por quê? Porque o gado não tinha essa qualidade. Embora no Brasil hoje a gente já tenha toda uma corrida atrás de um melhoramento genético, um melhoramento de qualidade do manejo, que vale muito a pena. Então, mesmo o Nelore hoje já tem uma qualidade melhor do que o Nelore de, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, a carne Eu, melhorou muito. eu achei muito interessante que tu falou da conexão com a biologia e com o churrasco, porque cozinheiro, ele tem essa experiência por experiência, mas ele não tem a teoria que tu tem. Por exemplo, tu me falou do osso e da temperatura, por que que eu sei? Eu sei porque se eu pego um cupim, corto um bife e põe na frigideira, fica duro. Se eu pego um cupim e põe no sous vide a 55 graus, não fica tão bom. Tu põe a 70, 75, ele começa a desmanchar. Então, assim, o que tu tem de teoria, as pessoas têm de prática, porque eu cresci com o meu pai fazendo o fogo e antes de colocar todas as carnes e o pão e a linguiça e qualquer coisa, ele colocava o cupim lá em cima no canto direito, que não ia pegar muito, muito calor. E olha, a gente passava a tarde toda comendo e bebendo, e acabou o churrasco, acabou tudo, e as pessoas foram embora
4, 6, 8 horas, aí ele falava assim, agora a gente vai comer o cupim. Aí pegava o cupim, baixava e o negócio estava desmanchando. Por quê? Porque o pai dele ensinou desse jeito, porque o vô dele ensinou desse jeito. Mas assim, ele não sabe a temperatura interna. O churrasqueiro, eu não sei se o meu pai agora sabe, mas assim, o churrasqueiro não sabe a temperatura interna, não sabe que a densidade da carne, o teor ali, o líquido da musculatura para ter sabor. Então, assim, tudo que tu falou é uma teoria que a gente não tem, que a gente tem a prática. Por quê? Porque eu fiz 1000 vezes a mesma coisa, o mesmo bife, o mesmo cupim. E eu percebi que se eu fizer desse jeito, fica mais saboroso. Se eu fizer desse jeito, fica mais duro. Então, até na faculdade de gastronomia, a gente aprende um pouco, mas é muito, muito básico. Então, tu acaba aprendendo assim, ponto menos é 54,7 graus. Então tu sabe que 54,7 graus é ponto menos. Mas tu acabou de me falar, serve um cupim a 54,7, talvez não vai dar muito certo. Então, essa teoria que tu tem aí é muito, muito interessante. E eu comecei a pensar aqui que, pô, tu poderia dar uma aula de churrasco, entendeu? Porque a galera, eu acredito que essas aulas de churrasco que tem hoje em dia ensinam a fazer churrasco. Eu não sei se eles falam de tudo isso que tu falou aí, não. E eu achei muito interessante. Ano passado eu organizei um curso aqui com o Rodrigo de Mello, lá de Goiânia, é um chefe de cozinha, a gente trouxe ele para Palmas para fazer esse curso. Eu e ele fazendo o curso juntos, né? Ele gastrônomo e eu fazendo a parte da biologia. Cara, é algo que vai te dar uma base, e assim, lógico, muita gente vai virar para você e falar assim: ah, mas isso aí é o churrasqueiro Nutella. Não é Nutella. Não. É você ser profissional. Não, porque tu não vai levar nada ao pé da risca. Eu não vou, mesmo que tu me ensine algumas coisas, se eu achar que o meu jeito é um pouco melhor na prática, talvez, por exemplo, assim, quando tu falou da costela virada e do vento e da bactéria, o cozinheiro sabe disso, o assador sabe disso, mas ele não sabe a teoria por trás. Então Não eu sabe sei, por eu, quê? eu sei a teoria da superfície de contato, por exemplo, mas talvez eu algum dia tenha um erro, eu algum dia talvez sirva uma carne ruim ou dura, que aí eu vou falar assim, putz, não sei o que eu fiz de errado. E aí tu vai me falar, olha, eu sei o que tu fez de errado, tu fez isso, isso, isso. Então a teoria com a prática, as duas elas têm que casar, não só a teoria e não só a prática. Se tu tiver teoria, sim, é um cozinheiro Nutella. Mas se tiver a prática junto, aí não tem porquê. E assim, cara, com sal, isso te ajuda pra caramba, mas muito. E isso explica muito porque que antigamente a galera era muito apegada, por exemplo, a sal grosso. Hoje a Hoje não é galera mais. já usa muito sal de parrilha, E eu usa o não sal sei, e eu entrefino. não sei o porquê, entendeu? Então, assim, outro exemplo. Eu li um livro chamado O que Einstein diria ao seu cozinheiro. Eu li esse livro na faculdade de gastronomia e é sensacional. Então, por exemplo, assim, tu fez um molho holandês na cozinha. E aí o molho tá prestes a talhar, tu pega e põe um pouquinho de vinagre. Aí fala assim, por que que tu põe vinagre? Eu não faço a mínima ideia. Mas Pega deu certo. Pega 500 mil cozinheiros e põe numa linha aqui e pergunta pra todo mundo. Talvez tu ache um que vai saber o porquê do vinagre. Mas eu tô falando assim, quimicamente, o porquê, o que acontece, a reação em cadeia. Eu não sei. Então, assim, a gente aprende. Se isso der errado, faz isso. Se isso der errado, faz isso. Mas aí muitas vezes na cozinha algumas coisas dão errado e tu fala assim, putz, por que que deu errado? E aí tu começa a tentar outro jeito. Então essa teoria não existe muito na cozinha e eu tô aprendendo que é muito interessante. Não, isso vale a pena pra caramba. Por quê? Não é que não vai tirar suas dificuldades, mas te ajuda a resolver problema, entendeu? Não é que você precisa ficar decorando o livro. Então, por exemplo, hoje eu estudo muito mais livros voltados para essa pegada de ciência na cozinha do que livro de receita.
Porque o livro de livro de receita não receita, eu serve quero, mais pra nada hoje em dia, né? eu quero criar Vamos as combinar. minhas, cara. Né? Eu quero criar as minhas receitas. Quer ler Mas um um livro de problema que receita? Eu tenho uma dica. Quer ler um livro para todo mundo que quer ler um livro de receita? Vai para a biblioteca, senta, passa o livro, porque assim, o livro de receita inteiro tem uma ou duas ideias, receitas que tu vai olhar e falar assim, interessante. Porque livro de receita é tudo a mesma bosta, é tudo a mesma coisa. Ah, porque a massa com pesto, porque o frango, porque a carne, porque o cordeiro marroquino. Pô, joga no Google, pega a receita, pega o negócio, testa, não tem. Hoje em dia, livro de guarda lá, o receita dia pra que mim você não serve mais pra nada. faltou na cabeça, você consulta, cara. Não precisa mais ficar decorando isso, entendeu? Agora, para você entrar num aperto, isso te salva. Então, algumas coisas estão fazendo muito sentido, me ajuda bastante. Pelo menos, por exemplo, nessa qualidade de carne aí, me ajuda pra caramba. Então, assim, hoje a minha conversa é com vários assadores, mas é com um cara que está criando o gado, entendeu? Para ele saber, por exemplo, tinha um criador aqui no Tocantins, ele Porque ele também não cria angus, sabe. ainda não sabe. Não sabe o que tá E fazendo aí, por errado. exemplo, ele criava angus, ainda cria angus, mas a gordura, você comia a gordura da carne dele, parecia uma gordura de porco, o sabor de porco. E branquinha, gordura branquinha. E aí eu fui conversar com ele, falei, cara, na verdade, o que eu acho que está acontecendo? Sua ração tá com muito milho. Eu, eu quase falei ração e não quis falar com medo de errar. A ração tá com muito milho. Então ele fazia o confinamento, abatia precoce e o confinamento dele estava com muito milho. Então, bom, calma lá. A carne não teve tempo de desenvolver sabor, a gordura tá toda cheia de aminoácido da base de milho, então é lógico, vai dar a mesma gordura. Por quê? Porque a base da ração que criador de porco usa é milho. Então vai ficar E qual é a parecido mesmo. solução? Investe em pasto e aí você diminui a suplementação, entendeu? Aí você vai para uma carne de confinamento, você sai de uma carne de confinamento intensivo e você vai para um semi-confinamento ou criação a pasto. E aí o paladar do cliente também vai ter que mudar, porque ele tem que perceber que a carne tem sazonalidade, porque o pasto ele é dinâmico. Então, se eu abater, por exemplo, aqui no Tocantins, ocorre um abate. Hoje, por exemplo, mês de fevereiro, o pasto está extremamente verde. Então, ele está mais rico em composto de gordura, em composto lipídico. O gado vai engordar mais, lógico. Mas aqui no Cerrado, em julho, agosto, o pasto quase que acaba. É muito seco. Então, se eu abato o gado nessa época, lógico que a constituição de lipídio vai ser menor. Então, isso muda o gosto da carne? É óbvio que muda o gosto. Entendeu? Por quê? Porque você é aquilo que as nutricionistas adoram falar, você é o que você come. Então, Sensacional. se você tem uma alimentação muito boa para o seu gado, a constituição de grupo muscular e de gordura vai ser muito boa. Mas se você padroniza tudo isso, você perde justamente a dinâmica. Então, a gente vê hoje no mundo, mas no Brasil também essa vertente aconteceu, de você criar um terroir de carne. Do mesmo jeito que você tem um terroir de vinho, você tem um terroir de carne. Ao gado que é criado em tal região, com a dinâmica de pasto tal, funcionando desse jeito, ele vai ter um determinado sabor. Mudou o período, vai mudar o sabor, lógico, vai ter influência. E aí o cliente, o churrasqueiro e o cliente tem que ter a educação de poder falar, bom, estamos numa outra época do ano. Isso acontece para peixe, cara. Peixe que você faz o trabalho com ele em uma determinada época do ano e você muda a época do ano, o peixe muda. Ah, com Ou ele tem mais certeza. gordura, ou ele vai... É isso, é a mesma dinâmica para o Mas gado. isso desde a época, eu nem tinha meu paladar muito formado e a gente já sabia na época. Meu pai falava assim: "Ah, esse peixe aqui é de lagoa, esse peixe aqui é do mar, esse peixe aqui talvez foi criado em fazenda de peixes". Então assim, e naquela época eu nem tinha meu paladar muito formado e eu já comecei a perceber as mudanças, né?
E essa história toda que tu me contou aí me deixou muito excited. Eu não posso traduzir para o português, né? Porque senão é excitado. Mas me deixou muito radiante, assim, porque eu fiz faculdade de gastronomia há cerca de 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás, e eu nunca mais estudei. Eu simplesmente larguei os estudos e me aprofundei na cozinha. E esse ano eu voltei a estudar. Então eu voltei a estudar. Esse ano eu tô fazendo o curso de engenharia de alimentos e tecnologia de alimentos por causa de tudo isso. Então, para ter essa mudança de foco. E, nossa, as coisas que tu me falou agora me deixaram muito. Eu tô feliz que eu voltei a estudar. Não, vai ser bom, cara. A gente nunca perde por estudar. E muito cozinheiro fica muito nessa pegada da prática. E é extremamente importante. Não é deixando a prática de lado que você vai para frente. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Eu sempre acreditei nisso. Você pode ser ótimo na execução de qualquer coisa, mas você tem que saber o que você está fazendo. É o Sim. mínimo. Então, se você está na frente de uma cozinha, eu sou ótimo para fazer churrasco. Beleza. Mas acho que é extremamente importante que você saiba o que está acontecendo na sua churrasqueira. Entendeu? Não é um demérito isso, é um complemento. Agora, isso vai fazer você se tornar um melhor churrasqueiro? Não, ele só vai te dar mais um argumento para poder trabalhar mais. É só isso. E eu gosto. Talvez eu tenha a facilidade de ter entrado na cozinha, feito biologia e voltado para a cozinha. Então, isso acaba que na minha cabeça funciona de um modo muito tranquilo. Assim. Para outras E, pessoas, talvez seja um pouco mais complicado. Thiago, tá na hora de vender teu peixe agora. Conta pra gente do futuro, o que que a gente pode esperar de ti e o que que vai ser agora o futuro da Brigada Jamanta. Bom, vamos lá. Brigada Jamanta vai ser um conceito que eu já rodei pra caramba por aí. Conheci muito restaurante e eu quero justamente voltar para essa pegada de cozinha intimista. Então, eu quero um lugar pequeno em que a minha equipe possa trabalhar de frente para o cliente. Então, a gente pensou num lugar que inicialmente agora são 20 lugares. Imagina uma dinâmica de bistrô, sem a pegada francesa e uma pegada muito mais parrigeira, tá? Como se fosse uma parrilha do interior da Argentina, do interior do Uruguai. 20 pessoas, onde a maioria das vagas é no balcão e você de frente para as pessoas que vão fazer a sua comida. Então, você vai ter. E aí, a gente vai focar principalmente na qualidade e no dinamismo dos insumos. Porque, como a gente estava conversando, em Palmas a gente tem apesar de estar no meio do Brasil, a dinâmica de transporte para cá é um pouco complicada. Então, eu quero focar nos insumos que eu tenho na região e, eventualmente, mesmo os insumos da região podem faltar. Então, eu quero um dinamismo de poder ter a liberdade de falar assim, esse cardápio que eu fiz hoje eu vou deixar de lado e vou fazer uma outra coisa. E o meu cliente ficar totalmente satisfeito com isso. E é uma coisa que em Palmas ainda não vi. É isso que eu quero, entendeu? Então, uma equipe pequena, extremamente concisa, que sabe trabalhar, e o meu cliente pertinho, para ele, eu quero justamente o cliente que se interessa por cozinha, entendeu? Vai ser um lugar desse. Então, uma carne de excelente qualidade, um acompanhamento de excelente qualidade, mas não vai ter 50 tipos de carne, 60 tipos de carne. Eu quero trabalhar, por exemplo, por semana com 4, 5 steaks. Vou trabalhar com mais uns 4, 5 acompanhamentos e umas 4, 5 entradas. E eu fechei o cardápio daquela semana. Na semana que vem, outra Só coisa. brasa? Semana que vem. Hã? Só brasa? Brasa. Só brasa. Vai ter dentro um fogão para me ajudar no preparo de algumas coisas, então alguns molhos, eu não vou ser preciosista a Sim, ponto de sim. fazer tudo na brasa, mas de carne, tudo na brasa ou na defumação. E aí esses preparos eu vou fazer, mas a brigada ela é um leque, né? Então a brigada vai ter isso, eu estou terminando a construção agora. A gente vai continuar tendo os produtos embalados a vácuo para a pessoa regenerar em casa.
e a gente vai continuar fazendo os eventos, entendeu? Então são 3 vertentes Faltou a escola. com a mesma equipe. Isso. E aí a escola eu vou diminuindo ela Não. cada vez Faltou a mais. escola de churrasco. Pô, isso aí já me cobraram, sabia? Algumas vezes, cara. Tá Algumas faltando. vezes. E eu não. Na Argentina, em Buenos Aires, eu vi que tem a Universidade do Churrasqueiro, cara. É muito legal o projeto dele. Você vai para lá, fica, eu acho que 15 dias lá fazendo esse curso e tal. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Inclusive, é um projeto que eu e a minha esposa estava pensando de fazer, que é justamente esses cursos, vamos dizer assim, profissionalizante Sim. para jovem, entendeu? Cara que está com 17, 18 anos, assiste um MasterChef da vida, fica encantado com aquele negócio, fala assim, por onde que eu começo? E não sabe por onde começar. Ele acha que ele tem que começar pela faculdade de gastronomia. E Sim. nem sempre é. Então eu quero é pegar esse cara e falar, vem cá, vamos tirar esse glamour da sua cabeça primeiro, eu vou te mostrar como é que E funciona vamos dentro de uma aprender. cozinha. Depois você pega e decide, O quero entrar na Senac, o faculdade de Senac é muito gastronomia. bom para isso, viu? Eu fiz Senac, É isso, o cara. Senac é muito bom para isso. E aí a gente tem essa vontade de fazer. E os cursos de churrasco. Os cursos de churrasco vão rolar também. Deixa eu te perguntar, tu conhece o restaurante Fire Door aqui em Sydney, do Lennox? Do Linux, eu ainda vou fazer estágio lá, cara. É, O Linux só não sabe, mas eu ainda eu vou fazer comi, estágio lá, cara. eu comi lá algumas vezes já. A minha namorada, ela trabalha pra eles, ela é garçonete em outro restaurante deles, mas eles são todos conectados. E é exatamente essa ideia aí. Ele faz até pão na brasa e sobremesa na Cara, eu acho. brasa. E eu já fui lá algumas Aqui no vezes. Brasil já tem alguns lugares assim. É, eu vi, eu achei bem interessante. Em Belo Horizonte a gente foi no Turi, do Cristóvão Larussa, o chefe lá. É tudo na brasa, cara. Sim. Tudo na brasa. A cozinha dele não tem nada elétrico, assim. É totalmente ancestral a cozinha do cara. Eu fico encantado com aquilo. Por enquanto, eu ainda não vou ter uma estrutura dessa. Sim. Mas por enquanto. Show Mas de eu ainda vou bola. chegar nisso. E se tivesse que escolher um prato ou um ingrediente, algum prato pra comer e só poderia comer aquilo, não pode comer mais nada pra vida inteira, o que seria? Porco. Carne de porco? Carne de porco, velho. Acompanhamentos ou sem Costela de acompanhamentos? porco, barriga. Acompanhamento, qualquer coisa, Qualquer cara. coisa de Não me porco, importa. qualquer coisa junto. Não, qualquer coisa de porco é boa, cara. Tem porco tatuado? Torresmo, mano. Cara, tenho a cabeça de um javali. Olha aí. Levanta mais pra câmera pra gente ver assim. Aí, a cabeça do javali tatuado. É, tá aí, mano. Cara, a melhor coisa do mundo. Torresmo é melhor que a maioria das pessoas que eu conheço, né, cara? Então não tem jeito. É muito bom, cara. Torresmo, barriga, pernil, qualquer coisa de porco é boa pra caramba. Feijoada. Né? Então, Porco é vida, mano. virar vegetariano, então não tá, não tá Não nos vai rolar, projetos. cara. Teve uma vez que meu filho chegou com essa conversa. Pai, eu vou ser vegetariano. Eu falei, tudo bem, cara, não tem problema com isso, não. Não durou o primeiro almoço, que eu coloquei arroz e feijão para ele. Não, é arroz e feijão, cara, não tem carne. Como assim? Eu falei, vegetariano não come carne. Aí ele, então tô fora. Agora é mais carnívoro que eu, não tem dessa, não. Ah, tem outras alternativas, né? Não precisa tirar só o arroz e feijão, mas eu só quis colocar aí. Não, E vegetariano não vai rolar. Nada contra, sim, mas sim. também nada a favor. E eu até esqueci o que eu ia falar agora. E nos dá um conselho, se tivesse que dar um conselho para algum jovem começando agora na gastronomia ou com churrasco, o que essa pessoa precisaria ouvir? Eu acho que a principal coisa para alguém que quer trabalhar na cozinha hoje é preste bastante atenção no que você assiste no Instagram, no YouTube, em qualquer mídia social que seja.
existe um lado muito bonito da cozinha, que parece que tudo é muito fácil, tudo se resolve muito fácil, todos os pratos são feitos com perfeição, todos os pratos são dignos de foto. Só que existe um Não outro é bem lado assim. que ninguém vê, que para você chegar lá demora muito, entendeu? É muita noite sem dormir, é muita queimadura, sem ser os outros queimando você, mas tem muita queimadura, tem Eu muito não queimo mais corte. ninguém, não, relaxa. É, acontece, cara. E isso é o legal da cozinha, você saber que o glamour, ele pode chegar, mas ninguém começa por ele. Então, assim, se você quer se aventurar nisso, acho que vale muito a pena, desde que você saiba que é um caminho por onde você vai trilhar. Eu costumo falar o seguinte: algumas pessoas viram e falam assim, ah, pô, mas é legal, né, cara? Você hoje vai num monte de lugar no Brasil para fazer churrasco e a galera te paga. Eu falei, sim, mas eu já Mas comecei de quanta ajudante louça eu trabalhando já de lavou. graça. É, já lavei louça, carreguei carvão, já me lasquei todo. Hoje tem convite para fazer trabalho num monte de lugar, o que é bastante legal, entendeu? Mas ninguém começa pelo fim, né, cara? Todo mundo tem um início, e o início nem sempre é muito fácil. Então, cara, se você quer se aventurar pela cozinha, vai firme, vale muito a pena. Você vai se satisfazer cozinhando, mas deixa o glamour de lado. O glamour vai chegar em um determinado momento, mas não se iluda com ele. Até hoje, às vezes, eu posto umas fotos e uns vídeos da minha louça e eu lavando louça e como é que tá no restaurante. E aí eu tenho muito comentário, né? Muita gente vem falar pra mim assim, oxe, mas eu achei que tu era o chefe da cozinha. E aí eu respondo, opa, tá vivendo no mundo da Tá na lua? função, Tá vivendo no mundo da tá lua? na Tu acha que eu só função. sento no, É tu acha que isso eu só aí sento no mesmo. computador? Sim, Você tá lavando porque é chefe. eu sento bastante no computador, mas assim, não desmerece a lavar a louça, né? Eu. Claro, hoje em dia eu lavo louça por opção, mas eu lavo louça todo domingo, todo sábado ou domingo. Eu ia pra louça por alguns motivos. Pra ver. Sábado e domingo eram os dias mais de noite. Não sábado, mas domingo era o dia mais parado, né? O dia mais parado da semana na vinícola que eu trabalhava. E aí eu ia pra louça no domingo de tarde pra ver a quantidade de comida voltando nos pratos, se eles estavam jogando as coisas fora no lugar certo, o que estava acontecendo, quanto que se alguém reclamou, por exemplo, assim, o prato voltava cheio de comida e eu perguntava pro garçom ou pra garçonete assim, eles falaram alguma coisa? Ela falava, não, eles já foram embora. Eu falo, tá, mas tu perguntou? Não, não perguntou. Então eu já sabia que tinha um erro, que eu precisava treinar os garçons a perguntar pra pessoa o que tava errado. E às vezes tu pergunta pra pessoa assim, tem alguma coisa de errado? A pessoa fala, não tem nada de errado, mas tem alguma coisa de errado. Então assim, mesmo que a pessoa A fale que pessoa não, só não quer te falar. exatamente. Então, assim, mesmo que a pessoa não queira falar, eu preciso de algum jeito entender por uma linguagem corporal, ou o que a pessoa fez, ou como que ela pagou a conta. Então, assim, eu ia pra louça pra entender muitas outras coisas que estavam acontecendo no restaurante. Então, uma vez por semana, eu lavava 2, 3 horas de louça ali pra entender um pouco mais do que estava acontecendo por trás das E é cortinas, né? extremamente importante, cara. E assim, para a equipe é importante. Porque a equipe vê o chefe na louça e ele não desmerece o cara da pia. E ele Com sabe que certeza. aquilo dali é um trabalho na cozinha como qualquer outro. Então você consegue meio que criar um padrão de equipe de verdade, entendeu? De sem estrelismo bobo. Então, ir para a pia, hoje, até hoje, eu vou para a pia, não tem dessa. E lá na brigada, ele já é pensado para a área da pia tá na cozinha. A pessoa vai ver a área da pia funcionando. E aí Qualquer vai um ser lava a eu, louça. qualquer um. Eu tô lavando, a galera que trabalha comigo vai estar lavando, não vai ter dessa. Mas então tá, essa foi a entrevista com o Thiago e muito obrigado. Eu acho que a gente aprendeu muito sobre biologia e sobre a técnica de cozinha e de churrasco.
E eu espero que a Brigada Jamanta tenha muito sucesso. E quando eu for pro Brasil, eu vou passar aí no Brigada Jamanta, com certeza. Eu te espero, cara. Ícaro, obrigado, cara. Ó, muito legal, acompanho seu Instagram tem um tempo já. Valeu mesmo. Espero em breve que a gente possa se encontrar. Com certeza. Valeu, grande abraço. Deixa eu